Oi, gente, começando mais um vlog de leituras. Eu tô aqui, dá pra ver, né, a telinha do computador, programando alguns vídeos pro canal. Eu já comentei aqui que as minhas aulas vão voltar e eu quero deixar pelo menos 2 vídeos pra frente, já programados, para eu não precisar ficar correndo, gravando vídeo pra sair na mesma semana. Porque aí eu vou ter um pouco mais de tempo pra fazer a leitura e pra produzir o vídeo pra sair daqui 2 semanas, o que me dá um tempinho melhor. Então eu já criei essa frente, assim, fiz 2 vídeos, já programei. Agora eu estou gravando esse vlog que vai sair, eu acho que só no final do mês. Mas hoje ainda é dia 2 de julho e eu quero comentar alguns livros novos que eu recebi, que eu comprei. São poucos. Eu tinha comentado sobre 2 que eu peguei uma promoção na Amazon, que tava com R$ 20 de desconto e eu tava aguardando eles chegarem, eles demoraram bastante. E foi esse daqui, Os Contos Completos, da Virginia Woolf, e outros escritos de Clarice Lispector. Esse da Clarice eu espero que eu consiga trazer um pouco mais do conteúdo dele dentro daqueles vídeos dos contos que eu estou fazendo. Eu imagino que seja alguns textos dela e não contos nem nada. Ó, é organizado pela Tereza Monteiro e Lúcia Manzo, com o pós-fácil da Anélida Pinhol. Bom, pelo que eu dei aqui uma folheada, tem alguns contos dela que não estão nos outros livros, mas que eu li porque eu comprei o e-book daquele Contos Completos. Eles ficam em outras histórias dentro daquele livro, mas tem também alguns textos sobre Clarice Lispector. Aqui tem Clarice, escritora iniciante. Aí tem Eu e Jimmy, que eu já li lá. O Triunfo, que eu também já li. Então, são alguns contos que não estão em outras coletâneas. Ó, Cartas a Emergardo, que eu também li, comentei aqui com vocês. Esse trecho eu acho que não li. Aí, Clarice Jornalista. Daí tem alguns textos, assim, algumas outras facetas da autora. Clarice Estudante. Então, eu acho que vai ser bem legal conhecer um pouquinho mais. Tem aqui entrevista também. E saiu os 2 livros por R$ 58,00, o que eu achei muito bom, porque só esse normalmente custa R$ 64,00. E esses livros da Clarice Lispector, eles ficam em torno de 20, né, 20 e poucos reais. Então o desconto foi bem interessante. E o da Virginia, porque é minha autora preferida e... Ai, meu Deus, veio amassado aqui. E eu quero trabalhar alguns contos dela na faculdade. Eu tenho um livro que vem alguns contos, uns 4 contos, e era de lá que eu iria tirar o conteúdo, mas aí eu tive a oportunidade de comprar, é da editora 34, são muitos contos, e estou bem feliz. Então esses foram as minhas 2 últimas compras, assim, mais recentes. Aí eu recebi da Companhia das Letras Vento Vazio, eu até comecei já a leitura, mas não sei se eu vou dar continuidade agora, porque eu tenho outras prioridades. Mas estava bem interessante, assim, vai falar um pouco desse vento vazio que corre, sabe? Disso como um ser que atormenta. Achei interessante, vem aqui uma cartinha da autora explicando um pouco. E eu comprei também um livro usado, deixa eu mostrar aqui. Primeiro que eu recebi esse da Companhia das Letras, em divulgação do filme, então eles mandaram essa versão de bolso, que eu achei até que confortável. Mandaram também os ingressos. Ó, achei bem legal. Vou ler. Eu quero fazer como se fosse um diário de leitura, porque eu acho que esse livro vale a pena. Muita gente já leu. E eu acredito que iria gostar de acompanhar as reações de uma leitora iniciante, assim, no mundo do Guimarães Rosa. E eu comprei, gente, da Jéssica Caetano. Ela tem canal aqui, imagino que muitas pessoas conheçam. Esse livro aqui da Tag Curadoria, que é O Garoto do Rickshaw. Eu tenho outros livros da editora Liberdade, que é quem publica as obras, normalmente, assim, ali da Ásia. Mas, eu acho que uns 2 livros que eu comprei deles, as páginas são brancas. E eu não sabia e não tinha essa informação em canto nenhum. Outros 2 vieram com páginas amarelas, normal. Só que as que tem página branca incomodam muito. Daí eu não quis arriscar comprar esse daqui, que eu quero tanto ler, e vim com página branca. E eles custam normalmente R$ 50,00, então eu achei mais interessante comprar esse daqui usado, da Jéssica. Ela recebeu
mas ela não tinha interesse em ler, então ela me vendeu o kit dela aqui completo. Gostei bastante, chegou rapidinho. E o que eu tô lendo? Esse eu ainda não comentei com vocês, mas no Clube da Jéssica que eu participo, nós estamos lendo Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, e ele tá aqui dentro dessa coletânea que eu tenho. Eu já li a primeira novela, agora eu vou ler a segunda. É um livro composto por 3 novelas que pode ser lido como um romance ou com 3 novelas separadas. Então a primeira é Tadeu, depois tem Matamoros e a terceira novela é Exo Road, eu acho que fala assim. E Tadeu, que foi a que eu li, eu achei, assim, maravilhosa. Uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Eu nunca tinha lido nada da Hilda Hilst. Eu estou completamente encantada com a forma como ela trabalha o fluxo de consciência. Eu já gosto muito desse estilo, por isso que leio Clarice Lispector, leio Virginia Woolf. Mas aqui é diferente, eu acredito que pela poesia da Hilda. Então, mesmo na prosa, ela tem um jeito diferente de descrever, de fazer com que o leitor se conecte com o personagem. Gente, eu achei essa novela maravilhosa. Pretendo ler as outras 2, porque o encontro é ainda essa semana, é dia 5, então eu tenho aí 3 dias. Eu gosto de ler de uma vez, então eu vou pegar uma novela, ler ela hoje e depois ler a outra amanhã, sabe? Mais ou menos isso. E assim, maravilhosa. Eu quero trazer uma resenha desse livro quando eu terminar. O título eu já acho sensacional, Tu Não Te Moves de Ti. E assim, Hilda, amei conhecer. E o outro livro que eu tô lendo é o de leitura conjunta, que eu comentei com vocês, da Isabel Allende. Agora eu já tô terminando no dia 7, que é um domingo. Nós vamos fazer um encontro virtual para conversar, mas eu quis ler ele devagarzinho para ir acompanhando o ritmo das meninas e não comentar coisas que elas ainda não leram, sabe? Não atropelar. Então eu fui respeitando o ritmo do grupo e nós adiamos por uma semana. Era para a leitura ter encerrado dia 30, mas a maioria não conseguiu ler até o dia 30, então colocamos mais uma semana e encerra dia 7. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Nem todo mundo que entrou no grupo, óbvio, leu e participou, porque nem todos têm o livro. Mas as pessoas que estão participando, elas realmente estão participando, sabe? Elas comentam, trazem algumas dúvidas e é muito legal a gente ficar tentando explicar, tentando entender também para ajudar essa pessoa. Tá sendo muito legal. E outra novidade que eu tenho, o quê? Agora eu sou fitness, entendeu? Vocês que me aguardem. Eu comecei a fazer uma atividade física, eu faço de segunda a sexta, funcional. E tem sido uma experiência bacana. Eu nunca gostei de academia, o ambiente, assim, eu não me sentia bem, porque eu realmente não gosto da musculação. Então eu procurei uma alternativa, achei o funcional. É muito pesado, principalmente para quem estava numa vida sedentária há tantos anos, mas eu estou conseguindo fazer. E todos os dias no finalzinho da tarde eu vou, mesmo com as aulas voltando, o horário ainda dá certo para mim. E no mês que vem, que no caso agora, julho, lá para metade do mês, mais ou menos, quando eu for renovar o meu pagamento, eu vou incluir a musculação para trabalhar fortalecimento mesmo, assim, né? Gente, eu já passei dos 30. Caiu assim a ficha que agora eu tô mais perto dos 40 do que dos 20. E uma hora ou outra a gente tem que incluir alguns hábitos um pouco mais saudáveis, né, para tentar prevenir doenças. Eu já tenho uma alimentação muito bacana, mas eu comia muita besteira entre as alimentações bacanas. E eu tirei muito, não tô tomando refrigerante como eu tomava todos os dias. Eu comia muito salgadinho, muita besteirinha assim, eu também tirei e tô tentando comer normal, almoçar, fazer um lanche e beber bastante água. E eu já sinto muita diferença na disposição. E eu tenho também reduzido o tempo que eu uso o celular para tentar focar mesmo assim em estudar, em ler, em fazer outras coisas, porque o celular ele toma muito tempo e, nossa, em uma semana, assim, eu li 2, 3 livros que eu já vim enrolando há muito tempo. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que realmente saindo do celular eu consigo fazer as coisas que eu quero fazer e que eu tenho que fazer. Foi muito bom.
Então, vou seguir aqui. Ao longo dos dias eu vou atualizando vocês. Então, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais extenso, mas eu espero que vocês gostem. E me conta também o que vocês andam lendo, como que foram as leituras de junho. Que aí, ao final do mês, eu posso trazer o resumo de tudo que eu li em junho e julho, como eu tenho feito. E é isso, espero que vocês estejam acompanhando os vídeos do canal e gostando das leituras que eu tô trazendo. Hoje já é sábado, esqueci o dia, que dia é hoje? Dia 6 de julho. Eu estou, eu acho que com a mesma roupa de quando eu abri o vlog, mas eu vim mostrar para vocês uma caixa que eu recebi da Companhia das Letras e também falar um pouquinho sobre Tu Não Te Moves de Ti, que foi o último livro que eu concluí aí ao longo desses dias. Vamos primeiro para a caixa. Eu estou com muito calor. Aqui tá impossível, mas eu vou aguentar. Essa caixa, ela é uma divulgação da literatura e poesia brasileira. Então, a Companhia das Letras enviou para os parceiros algum título que seja indicado e escrito por autores brasileiros. Então, os próprios autores foram indicando outros livros, eu achei bem legal. Aqui tem explicando um pouquinho da proposta deles, um panfleto que eu achei bem divertido, porque tem jogos assim também, ó. Eu vou já responder, eu adoro. E várias informações sobre autores, tem qual autor indicou o quê. Um pouco aqui dos 60 anos de golpe militar, mais uma palavrinha cruzada e um pouco sobre os títulos que eles estão divulgando. Tem uma ecobag bela, bem pesada, assim, ó, de um material grosso, não é parecida com as que eu já tenho. Achei ela muito bonita. Usarei bastante, ela é bem pesadinha. Vou mostrar logo o livro, que eu não vou abrir, porque eu recebi o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu já tenho resenha aqui no canal, eu gosto muito desse livro. E eu vou presentear meu namorado, ele quer ler. O meu tá emprestado com uma colega da faculdade, então eu vou dar esse aí para que ele possa ler e emprestar para os colegas dele também na escola. Meu namorado é professor, não sei se eu já comentei. Veio aqui 2 marcadores de página. Eu acho esse tipo aqui transparente, lindo. Não sei se vocês têm algum, mas ele é de um material diferente. Esse aqui é papelão e esse é tipo um acetato. É muito bom, eu adoro usar. E por último, eles mandaram um caderno sem pauta, que fica lindo para usar para anotar as leituras. Então, vou deixar aqui. Ele tem um cheiro muito forte. A capa é de um material diferente. O cheiro, sabe, parece assim, quando você compra algum produto fabricado na China e vem com aquele cheiro de borracha, plástico. É o cheiro desse caderno. Eu vou deixar ele, eu acho que um pouco fora da caixa para ver se sai. Mas é isso, eu adorei, né? Muito obrigada, Companhia das Letras, se tiver aí alguém assistindo. Achei maravilhoso e farei divulgação. Tô sempre aqui tentando incentivar vocês a lerem autores nacionais contemporâneos. Eu amo, gosto de muitos títulos que já foram lançados e estou muito ansiosa para os que virão. Enfim, Tu Não Te Moves de Ti, Hilda Hilst. Ele é o último livro aqui desse primeiro volume. Ó, ele é curtinho, ele começa na página 341 e vai até a 430. Então, é bem curtinho. São 3 novelas. E a Hilda, ela escreve de um jeito muito particular. Eu acho que isso é o que pega mais, né? As pessoas que gostam do que ela produz, do que ela produziu, na verdade, é devido a, tanto a identificação com os temas, ela é bem crítica, ela é irônica. Tem também essa forma diferente de se expressar, de contar. E é muito fácil você se relacionar. Eu não tô sabendo explicar porque é difícil. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das novelas, aí você decide se é o seu estilo ou não. Na primeira, que se chama Tadeu, nós vamos acompanhar um homem que ele tá criticando tudo que ele escolheu para a vida dele. Ele tem uma esposa, eles ainda não tiveram filho. Tem um determinado momento em que ela fala que quer ter filho e ele fica sufocando assim no travesseiro, falando que ele nem filho quer ter, mas ele não tem coragem de assumir esse tipo de coisa para ela. Então, tudo ele tá pensando. Tem um jeito, assim, um pouco mais duro para você conseguir entrar, mas depois que você pega o ritmo, tudo fica mais tranquilo. E tem um subtítulo cada novela. Essa primeira, que é Tadeu, é o Da Razão.
tem aqui, ó, entre parênteses. Então ele fica nesse conflito de, meu Deus, a vida é só isso. Ele é muito sensível, ele quer poesia, ele quer amor, ele quer intensidade, e ele não tem nada disso. A vida dele é algo mais mecânico, é acordar, trabalhar, voltar para casa. Nem os livros que ele quer ler de poesia, a esposa não deixa ler acessível, ela guarda que é para ele ficar lendo os livros de desenvolvimento pessoal. Então ele tem assim altos conflitos e pensamentos e a gente vai acompanhando. E à medida em que ele vai pensando, tem uns atravessamentos de diálogos, que é quando ela pergunta: mas você quer tal coisa? Você fez tal coisa? Vamos fazer isso? Então ele precisa interromper desse pensamento, esse raciocínio para respondê-la. E assim, eu achei maravilhoso. É a novela que mais tranquila, eu acho. E aí, na segunda, nós vamos ter a Matamoros. Deixa eu ver aqui o subtítulo. Aqui, ó, é Matamoros, da Fantasia, o subtítulo. E esse é um pouco difícil, porque é algo mais fantasioso mesmo. E tem essa mulher que ela começa a contar como que ela se entendeu Matamoros, né? Ela se chama Maria. E ela fala, ah, Matamoros eu me sei desde criança. Então, ela vai explicar um pouco de como que era. E aqui a Hilda, ela foi muito crítica ao trazer uma mulher como protagonista dessa novela, que vai falar muito da sexualidade, do descobrimento, do prazer. E a Maria, ou a Matamoros, ela relata uma situação que aconteceu quando ela tinha 8 anos de idade, em que a mãe falava que ela tinha um demônio, porque ela tinha essa curiosidade sexual também. E uma criança, eu acho que não sabe muito bem expressar ou entender que não é o momento, sabe, desse tipo de coisa. Então a mãe acaba chamando um padre para tirar o demônio da filha. E aí nesse momento que o padre fica a sós com ela, é que há uma cena de abuso. E a Hilda, ela descreve essa criança aos 8 anos como gostando disso, como se descobrindo a partir disso. E isso é muito difícil de ser lido, de você entender que aquilo ali é sim um abuso e que é uma crítica também a essa pessoa que tem um poder, que entrou na casa dela com a permissão da mãe e que cometeu esse crime com a criança. E o fato dela gostar também é muito conflituoso para quem está lendo. Eu achei sensacional a forma como a autora fez a crítica aqui. E aí depois ela conta do presente, em que ela está super apaixonada por um homem que tem um corpo de Deus, ele é a semelhança do perfeito. E a mãe dela também se encanta por esse mesmo homem. Então, ao longo desse delírio, dessa fantasia, nós vamos ver essas duas mulheres que se relacionam e que gostam desse mesmo homem. Eu achei esse bem difícil, ele é mais longo, acho que ele tem umas 50 páginas, enquanto o outro tem umas 20. Essa daqui deve ter umas 50 e poucas páginas, e a gente vai nesse delírio aqui da Maria, nesses descobrimentos e nesses questionamentos. Ela pergunta muito o que é verdade, o que é sonho, o que é pensamento, porque ficam a todo momento falando para ela que esse homem nem existe, que esse homem não é de verdade. Eu achei muito bom. E em um determinado momento, essa novela vai se relacionar com a primeira, tá? Tem uma forma aqui que elas se relacionam. E a terceira é do Axel Rold. Aí tem também um subtítulo. E aqui ele vai falar aqui, ó, da proporção. É um homem que ele está em um trem quando ele começa, assim, né? Ao longo desse pensamento, tudo é pensamento, tá, gente? Então, ao longo desse pensamento dele, nós vamos acompanhar essa luta, essa batalha dentro dele, do que ele acredita, do que ele conhece. Ele é um historiador, então ele lida com coisas que têm comprovação científica, mas ele tem dentro dele uns questionamentos e ele vai ficar a todo momento contrapondo, e ele apresenta também o Axel criança. Então tem algumas passagens de quando ele era menino com o pai dele, e a gente retoma também a primeira novela aqui, há personagens que estão presentes nas três. Eu gostei muito, eu gostei muito dessa terceira também. Eu não vou falar muito porque ela é mais curta, ela tem umas 12, 14 páginas, e eu acho que é legal você ir lendo e entendendo tudo que o personagem traz, sabe? Então,
Nós temos no primeiro e no terceiro homens como protagonistas e no segundo, que vai falar justamente do prazer e do descobrimento, uma mulher. A Hilda, ela não dava ponto sem nó. Ela foi muito certeira nas escolhas dela e eu fiquei completamente apaixonada pela autora. Eu li no Clube da Jéssica, então a Jéssica recomendou uma entrevista que está em um livro, que é o livro Eu Fico Besta Quando Me Entendem, que são a reunião, que é um livro composto, né, de reuniões de várias entrevistas da autora, e tem uma entrevista que era sobre o lançamento de Tu Não Te Moves de Ti. Então eu quero ler essa entrevista, eu consegui o PDF desse capítulo específico, e eu vou trazer provavelmente um vídeo falando um pouco mais, explicando para quem já leu ou para quem quer ler, porque é um livro difícil mesmo de ser entendido, e eu recomendo demais. Eu acho que a Hilda, ela toca de uma forma diferente, sabe, assim, na gente. Então eu fiquei muito apaixonada. O clube que eu montei, né, pra gente ler A Casa dos Espíritos e outros livros, nós decidimos adiar. Esse é um livro denso. Algumas pessoas estão lendo, mas não conseguiram concluir. Então, nosso encontro, o clube que iria durar um mês de leitura, né, 4 semanas, na verdade vai fechar em 6 semanas de leitura. Eu tô bem no finalzinho. Eu tô guardando um pouquinho, é difícil me despedir dos personagens, mas é um livro que ele tem 440 e poucas páginas, mas parece ter muito mais. Ele tem muita história, tem muitos acontecimentos, muitos fatos, muitos personagens, e eu gosto de ir lendo aos poucos. Eu tô anotando bastante coisa. Eu comecei a anotar aqui mesmo e continuei vários tópicos que eu quero conversar com elas no dia do encontro, e eu sei que as meninas também têm várias coisas para falar, a gente conversa no grupo, mas nós estamos guardando um pouquinho, porque a gente não sabe onde cada uma está, né? Algumas pessoas atrasaram a leitura, porque a vida acontece, e eu sou completamente contra acelerar as pessoas para que elas leiam só para a gente conversar no dia que estava marcado. Eu acho que se fica melhor para todo mundo ler em 6 semanas, então a gente lê em 6. Se precisar de 8, a gente lê em 8 semanas, e isso não vai mudar a vida de ninguém. Quando eu terminar, eu posso falar geral, mas assim, eu amei esse livro. Até então, eu já estou muito no finalzinho, e eu tenho certeza que umas 30 páginas ali que estão faltando não vão mudar, né, a minha opinião. É um livro sensacional mesmo. Ai, gente, é muito bom. Tem muito que ser conversado. Ainda bem que eu trouxe ele como leitura coletiva, porque são muitos tópicos. Mas eu quero trazer uma resenha, porque aí quem não conseguiu participar no dia que decidi ler, pode vir aqui assistir o vídeo. Então agora eu vou seguir lendo, arrumar aqui, e depois eu volto com atualizações. Eu comecei a ler um outro livro em e-book, que é um romance aí, romance romântico. Vamos ver se esse vai dar certo. Voltando para a minha rotina de aulas, hoje é dia 15, eu tô sem microfone, então o áudio desse take vai ser diferente, mas já estou de saída, tô atrasada. Quando voltar, eu conto como que foi esse retorno, e eu tenho também um livro para abrir com vocês que eu comprei na Shopee. Agora já voltei, aproximadamente 1 da tarde, e eu quero mostrar o livro que eu comentei que chegou. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito. Gente, eu estou assim bem suada, mas enfim, foi uma seguidora aqui que me deu a dica de que ela estava lendo esse livro e lembrou de mim. Eu já tinha visto, porque ele saiu pela tag Curadoria, se eu não me engano. Pendurei vocês aqui. E eu sempre compro esses livros usados, ó, eu tenho vários aqui da tag. Só 2 eu comprei novos, direto lá no site deles. O restante eu pego usado, então eu vou abrir esse daqui. Eu comprei daquelas lojas lá que vendem... não era uma pessoa vendendo o próprio livro, era tipo sebo online. É Estrela dos Livros, livraria online. Consegui aqui uma tesoura e eu acho que eu fui com força demais. Talvez eu tenha atingido o livro. Mas eu fiquei um pouco assim, tô até abrindo aqui junto com vocês, porque esse livro foi muito barato, considerado com o que eu compro. Geralmente esses da tag, que são capa dura, é mais ou menos 40, 50 reais eles usados. Esse daqui eu comprei por 26. Gente, mas veio. Ó, como eu disse, eu atingi aqui com a tesoura, isso daqui fui eu.
Mas enfim, veio a luva, não vinha marcador de páginas nem nada, que é Minha Vida de Rata, da Joyce Carol. Eu acho que é uma autora, uma mulher. Isso, é uma mulher, com a tradução da Louisa Gessler. Aí fala aqui, Minha Vida de Rata acompanha Violet Rue Kerrigan, uma jovem que rememora seu passado após ter sido expulsa da família aos 12 anos. Chocante e mordaz, o livro mostra como ser banida, não apenas de sua família, mas também de sua comunidade, parentes, vizinhos e igreja, força Violet a descobrir a própria identidade e a romper a poderosa ilusão do significado de família, emergindo de seu longo exílio como rata para uma vida transformada. Ele é bem bonito, é capa dura. Eu achei muito barato, eu não sei por que estava por 20 e poucos reais, mas eu comprei sem frete, paguei somente os 26 reais. Perfeito, não veio o marcador de páginas, nem aquele caderninho que acompanha, contando um pouco mais. Mas para mim tá ótimo. Eu queria comprar 3 livros da Tag. Era esse outro aqui que eu comprei, que é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, que tem uma capa até parecida. Eu não sei se eu cheguei a mostrar ele para vocês. Ó, como eles têm estilos, né, assim, de capa bem parecido. Esse aqui eu vou ler, ele é mais fininho. E esse aqui também, fiquei bem curiosa com os dois. E o outro é Coração, é um caçador selvagem, eu acho que é isso. É algo assim que eu quero muito também e só tem na edição da Tag. Alguns desses livros que eu compro é justamente por isso. Essa edição da curadoria, às vezes traz livros que nós não temos na edição comercial aqui no Brasil. Então eu vou comprando, vou acumulando e um dia eu leio. Mas esses dois eu vou ler logo, gente, não vai mais caber. E eu vou fazendo assim. Eu leio e aos poucos eu vou lendo, estudando, não tenho pressa. Mas é isso, agora eu já deixo meu almoço pronto. No final de semana eu faço comida para uns 10 dias. Eu vou só cortar a salada, juntar com o que eu já tenho, que já está congelado, almoçar. E aí eu vou precisar estudar um pouco, ler. Mas sobre a Casa dos Espíritos, eu não tô com um livro aqui. Gente, mas eu achei uma leitura sensacional, eu gostei muito que foi feito em conjunto, as meninas participaram, né, algumas só puderam participar do encontro online, mas outras leram também, comentaram no grupo o que elas tinham achado. Não vi ninguém que não gostou, eu acho que se alguém não gostou, a pessoa abandonou, mas no início. Mas é um livro, assim, muito denso, que eu recomendo que ele seja lido com calma, sabe, sem pressa, sem correria. Nós lemos em 6 semanas e eu gosto muito. Principalmente, eu acho que do início e da parte final do livro. O início porque ele é um pouco irônico, engraçado, a gente vai conhecer os personagens, mas o final, que o livro torna-se bem mais político. A Isabel Allende, a autora, ela é neta do Salvador Allende, que foi um presidente eleito de forma democrática no Chile. Ele tinha um posicionamento mais de esquerda, não, completamente de esquerda, aliado ao marxismo, comunismo, né, como alguns chamam, e ele sofreu um golpe militar. Então, toda essa construção de um cenário que propicia um golpe militar, a autora faz desde o início do romance. Então ela vai ao longo de 50 anos, a gente conhece essa família, tanto a família Del Valle, que é da Clara, como a Trueba, que é do Esteban. Nós vamos acompanhando essas famílias, os filhos, os netos deles, e aí tem essa culminância em um golpe militar em que o presidente ele supostamente comete um suicídio, como assim foi feito com o Salvador Allende. Por muito tempo, as informações oficiais apontavam que ele havia cometido suicídio, mas ninguém nunca acreditou, a família nem a população. E ela deixa isso muito claro no livro, né? Ela usou muito de inspiração tudo que aconteceu no Chile, mas em nenhum momento ela diz que aquele livro se passa no Chile, mas ela deixa algumas pistas para a gente entender que ela está remontando a história do país. E então, quando acontece isso, o livro ele fica bem mais denso, né? Porque aí nós temos alguns episódios de tortura também aqui, tanto a homens como a mulheres. Eu gostei muito da escrita, da forma como ela constrói os personagens. A gente não tem assim, isso daqui é o personagem principal, são vários, e em cada momento eles têm uma participação mais
assim, maior volume, sabe? E depois eles saem um pouco de cena, porque aí entra um outro personagem. O Esteban Trueba é o que vai desde o início. Ele é um personagem, assim, que eu tenho ódio, muito pavor desse homem, mas tem toda a construção também dele, não só desse lado ruim, mas também do ser humano, de forma geral. Eu gostei bastante. Eu achava que era um livro em que, sei lá, uma personagem ia morrer e daí ela ia continuar participando do livro como um espírito, por isso A Casa dos Espíritos, mas não é bem assim. A ligação da Clara e de outros personagens com os espíritos é um pouco diferente, e é bem mais singelo do que o que eu estava imaginando. Então eu recomendo muito a leitura, eu achei sensacional. Se você ainda não tiver lido, eu acho que vale muito a pena. Eu quero continuar lendo. Eu sei que às vezes a gente tentar analisar a vida do autor para poder entender o livro não faz muito sentido nos dias atuais. Isso já foi considerado análise literária, mas muito tempo atrás. E era um francês, inclusive, o Sambev, que ele defendia essa ideia de que nós tínhamos que analisar a vida do autor, só que de uma forma bem mais ridícula até do que essa. E hoje em dia a gente não faz exatamente assim, só que falar de Isabel Allende e não analisar a vida dela, os motivos pelos quais ela escreve esses livros, não faz muito sentido, porque ela usa muito de questões autobiográficas. Inclusive ela tem livros autobiográficos como o Paula, que eu tenho um amigo que ama, e ele é composto a partir de cartas que ela escreveu para uma filha. Então, assim, é uma autora que vale a pena a gente analisar a história dela e do Chile de forma geral para poder ir para o texto literário, sabe? Então, são alguns autores que é preciso fazer esse movimento, e ela é uma dessas autoras. Eu gostei bastante. Agora eu tô lendo, vou até pegar aqui que eu tô com a minha mochila. Eu levo o Kindle geralmente. E eu tinha começado a ler um livro, gente, que eu achei que eu fosse amar. Eu tenho ele em e-book, que eu comprei, mas eu tava esperando um romance um pouco adulto, e eu acredito que talvez chegue lá. E eu não dei tempo, sabe, pro livro chegar, que é os 7 dias de julho, ou é 7 dias em julho. Eu estou em 16%, falta 8 horas de leitura, e eu não sei se eu vou continuar lendo ele agora. Eu comentei em um outro take que eu estava lendo um romance, e é esse daqui. O que eu sabia até então desse livro? Que é um casal que teve um relacionamento, mas se distanciaram, e já adultos, mais velhos, vão se reencontrar. Eu tô na parte em que nós estamos conhecendo eles separado ainda, e é uma mulher que ela é escritora, ela escreve uma série de livros que ela não tem mais interesse, é meio erótica, com vampiros, lobisomens, e ela queria estar escrevendo outras coisas, mas é isso que dá dinheiro, digamos assim. Ela já tem uma legião de fãs, então é confortável para ela continuar. E esse outro homem, pelo que eu pude perceber, ele trabalha como professor, mas ele também é escritor. E ele se arrepende muito de ter feito algo ou de não ter feito algo por ela. Porque tem uma cena aqui que ele fala que devia ter ficado por ela, enfim. Tem aí um arrependimento dele e, pelo que eu entendi, ele vai atrás dela, meio que para se redimir, e eu acredito que eles vão se envolver novamente. Só que não bateu, sabe? Eu comecei a ler, eu tô nesses 15%, talvez eu continue, só que bem mais devagar, sem ser aquele romance que você vai devorar, porque os personagens até então não me cativaram. Eu sei que 16% é pouco, mas eu gosto de me identificar e de me envolver um pouco mais. Eu gosto do fato deles serem adultos, né? Ela tem uma filha já adolescente, então assim, são outros dilemas, o que eu acho bem legal. Se eu continuar lendo, eu venho nos próximos vlogs contar pra vocês se eu tô gostando ou não. Então, como no Kindle eu tava lendo esse, eu deixei meio parado, eu peguei hoje um que eu comprei físico, mas eu já havia comprado ele em e-book também, porque estava super barato, que é A Perfumista de Paris, eu acho o nome. A Perfumista de Paris, que é o terceiro livro, que o primeiro é A Pintora de Henna, depois é O Guardião de Segredos de Jaipur, e agora
A Perfumista de Paris. Me falaram que esse daqui é o melhor. Eu amo o primeiro, não gostei muito do segundo, ele tá ali porque eu tinha separado para doação. Só que como eu comprei o terceiro, eu não vou doar, eu vou ficar com os 3 e aí eu posso emprestar para quem quiser ler a trilogia completa, né? Não faz muito sentido eu me desfazer do segundo. Eu acho que é o tipo de livro, por exemplo, que a minha irmã talvez goste, então eu tô pensando em forçar ela a ler esses 3 livros. Então esse daqui eu tô no comecinho, eu comecei a ler hoje, né, tô em 5% e a gente vai acompanhar a irmã da Lakshmi. A Lakshmi é a protagonista do primeiro e aqui a irmã dela já com filhos e casada em Paris. Então a gente começa já com esse contexto, ela não é uma adolescente nem nada, ela já está casada, ela já tem filhos e ela trabalha como perfumista, isso na década de 70. Então tem o contexto, tô achando muito legal, eu amo a escrita dessa autora. É uma trilogia que eu recomendo muito e esse daqui com certeza eu vou seguir lendo. Li no ônibus, assim, no instante eu cheguei na faculdade, foi muito divertido, sabe? É muito bom estar nesse universo aqui. Eu acho que esse vlog já ficou um pouco extenso, então eu vou encerrar ele por aqui para eu conseguir editar e postar logo para vocês, né? Hoje é dia 15. Para também não ficar algo tão distante, eu quero que vocês assistam logo e aí eu inicio a gravação de um novo vlog contando como que vai ser essa primeira semana de volta às aulas e a leitura desse livro. E de livro físico também eu vou iniciar outras leituras, mas aí eu vou mostrando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que estejam gostando de acompanhar o canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreve. Às vezes eu acho que tendo mais tempo eu posto mais vídeos, só que o que acontece é que eu me animo a gravar quando eu estou tendo aula, né? Quando eu tô saindo de casa, fazendo alguma coisa. Mas é isso, né? Muito obrigada por quem assistiu até aqui e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.